Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos resolver uma atividade aqui que está na nossa lista de atividades de eletrodinâmica que eu solicitei para fazer já junto com a primeira videoaula de eletrodinâmica, tratando de primeira e segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, como nós vimos, nós temos lá a resistência igual a tensão, né, DDP, dividido por corrente que passa por um componente, por uma bateria. Tá? E a segunda lei de Ohm é um cálculo de resistência levando em conta uma propriedade do material, uma resistividade do material, além de parâmetros geométricos como comprimento e diâmetro, né, espessura, seção de área transversal. Então tem duas formuletinhas, né, duas formas de calcular a resistência. Para utilizar a primeira lei de Ohm, né, a primeira lei de Ohm é uma relação matemática que mostra a proporcionalidade que existe entre tensão e corrente. Resistores ôhmicos obedecem à primeira lei de Ohm, que diz que sempre que eu vario a tensão sobre um resistor ôhmico, eu aumento a tensão sobre um resistor ôhmico, por exemplo, proporcionalmente varia a corrente que vai circular por aquele resistor. Tá? E a segunda lei de Ohm, ela já está relacionada a propriedades do material. Tá? Então, para eu calcular a resistência elétrica de um condutor, usando a segunda lei de Ohm, eu não preciso ligar este resistor a uma fonte de DDP, eu não preciso ter DDP aplicada sobre ele, eu não preciso saber a corrente que está circulando sobre ele. Se eu tiver a DDP e a corrente, eu uso a primeira lei de Ohm. Mas se eu pegar um material condutor, eu quiser saber qual é a resistência daquele pedaço de condutor, por exemplo, de um determinado comprimento e espessura, eu utilizo a segunda lei de Ohm. E para aplicar a segunda lei de Ohm, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a resistência específica do material, chamada resistividade elétrica. E resistividade elétrica é um valor tabelado, tem tabela com resistividades elétricas dos materiais, né, a temperatura ambiente. Tá? Então tem que saber a resistividade elétrica do material e parâmetros geométricos do meu condutor, como comprimento e área de seção transversal, que geralmente é circular, mas pode ser também quadrada. Nos nossas atividades, a seção sempre vai ser uma seção circular, mas ela também pode ser uma seção quadrada. Nada impede de que eu tenha ali um fio quadrado, né, um fio retangular em forma de paralelepípedo, uma seção transversal em forma de paralelepípedo, um barramento, por exemplo. Tá? Mas o mais comum mesmo é nós termos aí seção transversais circulares de condutor. Então vamos lá. Pessoal, esse exercício é o exercício 6, quem já tentou fazer aí conseguiu, parabéns, tá? Quem engalhou aí porque acha que está faltando informação aí, presta atenção então, porque esse exercício ele é uma aplicação da primeira e da segunda lei de Ohm, e a gente vai aproveitar também para discutir algumas coisinhas interessantes a respeito aí de ligação de condutor em geradores. Então vamos lá. A atividade pede o seguinte: um fio de alumínio de 2 metros de comprimento é ligado aos terminais de uma bateria de 24 volts. Então tem uma fonte geradora de tensão, eu tenho uma fonte, que é uma bateria, a tensão nominal dessa minha bateria é 24 volts, e eu vou pegar um fio de alumínio e vou ligar de um terminal ao outro, do terminal positivo ao negativo. Desculpa. Sabendo que a secção transversal do fio é de 2 milímetros de diâmetro, determine a corrente elétrica que passa pelo fio. Então olha o que nós temos aqui, nós temos isso. Eu tenho uma bateria de 24 volts, tá aqui a DDP entre os terminais, a diferença de potencial que ela exerce, né, nos terminais do condutor. Meu condutor está aqui ligando o negativo ao positivo. Tá? Então tudo isso aqui tem 2 metros, supomos, todo esse condutor tem 2 metros. Tá? E uma coisa importante, né, a gente vai ver depois pelo cálculo da corrente, que um condutor metálico geralmente ele possui baixa resistência. Então, se você ligar os terminais de uma bateria através de um resistor de um condutor metálico, tendo apenas como resistência ôhmica unicamente a resistência do condutor, você vai fazer uma baita de uma caca. Por quê? Porque a corrente elétrica que vai passar pela fonte e pelo condutor vai ser muito alta, e isso pode gerar problemas. Isso aí a gente chama de curto-circuito. Quando eu ligo os terminais de uma fonte, quando eu ligo, né,
as polaridades de uma fonte ou um fase com neutro da minha instalação sem que tenha uma resistência grande ali nesse caminho, sem que tenha um consumidor de energia elétrica no caminho, eu estou gerando um curto-circuito. Eu estou gerando um caminho mais curto, né? Um curto-circuito, um circuito curto entre os terminais do meu gerador. E aí a corrente vai ser máxima, porque a corrente não vai encontrar muita resistência para circular. Se eu estou ligando uma lâmpada, só para entender, se eu ligar uma lâmpada, né, os elétrons vão sair do terminal negativo do meu gerador e vão passar pela lâmpada, onde vai ter uma conversão de energia elétrica em térmica e luminosa. Tá? Então ali tem vai ter uma resistência ohmica mais elevada. Tá? Então o circuito ele não é curto, então digamos assim que é um circuito que tem uma resistência grande, ou seja, a corrente vai cair bastante ali depois daquele resistor e vai lá para o terminal positivo. Agora, se eu ligo dois terminais de uma bateria, sem que eu ponha, digamos assim, uma lâmpada, um motor, qualquer conversor de energia, qualquer consumidor, qualquer receptor de energia no meio, né, eu simplesmente ligo com o fio os dois terminais de uma bateria, aquilo ali vai gerar, vai provocar uma passagem de corrente máxima que o gerador pode fornecer. E vai dar problema também com a resistência interna do gerador. O que vai gerar muito que vai dar problema? Aquecimento. Vai ter muito aquecimento. O fio vai aquecer, inclusive a fonte pode, uma bateria, uma pilha pode estourar, tá? Porque a corrente elétrica que vai passar no fio e por dentro do próprio gerador vai ser muito alta. Se vai esquentar muito, pode fazer, por exemplo, o eletrólito de uma pilha ferver, tá? Isso pode explodir, pode dar um problema. Olha como isso é perigoso. Não faz isso. Mas provavelmente você já deve imaginar o que pode acontecer. Pelo amor de Deus, não faz. Não faz, que vai desarmar o disjuntor da tua casa, vai dar caca. Imagina se você pegasse um fiozinho, pega um clipe, um fiozinho ou um fio de cobre qualquer, e liga um buraquinho da tomada no outro com um fio. Faz um curto ali. O que você acha que vai acontecer? No momento que você enfia o fio no buraquinho da tomada, faz a curvinha e enfia no outro. Um fiozinho só. Sem ter uma lâmpada, sem ter uma carga ali para ser alimentada. Vai dar um curto-circuito. A corrente vai lá em cima. O fio vai pegar fogo, a tua instalação elétrica vai passar por uma sobrecorrente muito intensa e com certeza vai acionar, Deus queira que sim, que acione o disjuntor da instalação e desligue tudo por excesso de sobrecorrente, tá? Então, curto-circuito geralmente são eventos, são grandes problemas. Eu estou aqui girando, nossa atividade está girando curto-circuito, mas eu estou enfatizando que na prática um curto-circuito pode comprometer uma fonte geradora, pode comprometer uma bateria, tá? Porque a corrente se torna excessivamente alta. Problemas de excesso de temperatura, pode fazer ferver eletrólito, pode acontecer, pode explodir a fonte, inclusive, tá? Então, sempre que a gente vai ligar os terminais de uma fonte, a gente vai terminar algo que vai consumir essa energia elétrica, algo que vai retardar a corrente, algo que vai fazer com que a corrente seja, aquela corrente de elétrons ali seja retardada, converter energia elétrica em outra forma, tá? Então, curto-circuito não é legal quando eu estou curto-circuitando uma fonte, tá? Aqui no caso eu estou curto-circuitando uma fonte. A gente vai fazer cálculo de corrente, a gente vai ver que a corrente elétrica é bastante alta. Mas então o que o nosso problema está propondo? Só para não viajar muito aqui. Eu tenho uma fonte de 24 volts, eu estou ligando o terminal negativo ao positivo por um fio. Aqui é um fiozinho, eu dobrei certinho, digamos que esse fio está dobrado certinho aqui, um fio de alumínio, e liga as fontes. Corrente muito alta, curto-circuito, não tem uma lâmpada, não tem motor aqui no meio do caminho para consumir corrente, então a corrente vai ser máxima, não tem resistência nenhuma, tá? E porque, na maioria das vezes, nos condutores metálicos usuais, a resistência elétrica é baixa, tá? A resistência elétrica é baixa. Para mim ter uma resistência elétrica muito alta, eu teria que ter um fio muito comprido, ou com uma secção transversal muito pequena. Se eu pego, como está dizendo aqui, 2 metrinhos de fio só, que é um pedaço curto de fio de condutor, e um fio grosso de 2 milímetros, isso vai dar uma corrente muito alta. O fio já é grosso, já facilita a passagem da corrente, ainda o comprimento é pequeno,
Tá? Então vai passar muita carga elétrica ali, muita corrente para esse fio. Beleza, então eu quero saber qual é a corrente elétrica que vai passar por esse fio. Quais são os dados que eu tenho aqui? Bom, eu tenho em relação ao meu condutor, eu tenho que é 2 metros de comprimento e o diâmetro do meu condutor é de 2 milímetros. Só que do diâmetro vou aproveitar quem? O raio, né? O raio. 1 milímetro. E só que esse 1 milímetro eu tenho que converter ainda para metro. Então 1 milímetro é 1 dividido para 1000. Passo, né, 1000 é 10 na 3, passo 10 na 3 para cima, eu tenho 10 na menos 3. Tá? Quem está perdido nesse passo, deixa eu dar aqui, vai alongar um pouquinho a aula, mas vamos lá. Deixa eu carregar aqui minha caneta. Carreguei o pincel, então 1 milímetro é 1 dividido para 1000. Lembra lá que 1 dividido para 1000 é 1 dividido para 10 na 3. 10 na 3, aqui um 0, tá pessoal? Aqui um 0. Se eu passar esse 10 na 3 para cima, eu vou ficar 1 vezes 10 na menos 3. Tá? Por que deu 10 na 3 aqui, pessoal? 10 na menos 3? Aí já é uma questãozinha matemática, mas vamos lá. Eu posso dizer que 1, pessoal, é 1 vezes 10 na 0, concorda? Concorda que 1 é 1 vezes 10 na 0? Então aqui, né, isso aqui é isso aqui. Né? Isso aqui é isso aqui, 10 na 3. Né? Então, aqui vai dar 1 vezes... Como é que dá essa divisão aqui? Conserva a potência, 10, 0, menos 3. Então, cheguei finalmente aqui em 10 na menos 3. Tá? É aquela pinceladinha matemática que a gente dá para esclarecer um pouquinho a tua cabeça aí. Certo, pessoal? Então, depois tu volta a aula aí e copia esta observaçãozinha aqui. Então, enfim, 1 milímetro é 10 na menos 3. Então, eu preciso do raio, né? Eu tenho um problema de deu a espessura do condutor, eu preciso do raio. Então, o raio é 10 na menos 3 metros. E o comprimento total, né? Desligando os terminais, essa parte aqui, né? 2 metros de comprimento. Beleza, então calcular a corrente, eu posso usar a primeira lei de Ohm? Posso, porque eu tenho tensão, né? Mas aí qual é a única informação que eu tenho? Pô, é só tensão. Eu quero achar o I e eu não tenho resistência. Puta, aí deve pensar, faltou informação. Não, mas eu tenho informações geométricas aqui do meu condutor. Tá? Tem informações geométricas aqui, ó. E outra coisa que o problema não oferece, mas você tem que se tocar e procurar na tabela, tá? Que vem anexo lá na apostila, é, a resistividade. Eu te dei o material, ó, alumínio. Se eu te dei o material, te dei o comprimento do fio, né, e te dei o diâmetro, é óbvio que você vai precisar usar a segunda lei de Ohm para calcular a resistência. Tá? Beleza, mas a resistência, então, eu quero achar I, eu tenho V, eu não tenho R, mas R eu posso calcular. Né? Para calcular R, utilizaremos a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é essa. A resistividade do alumínio está aqui, a resistividade do alumínio está aqui. Esse valor é tabelado. Essa aqui é uma letrinha grega chamada Rho, tá? Rho do alumínio. 2,82 vezes 10 na menos 8, 1 metro. Então é uma constante. Agora eu vou botar, né? Isso aqui, pessoal, é a área da secção transversal. O que é essa área da secção transversal? Né? Eu já falei na videoaula, mas vamos lá. Imagina que isso aqui é um pedacinho de condutor, uma caneta. Um pedaço de condutor. Eu corto o condutor, cortei o condutor, parti ele. A secção transversal é essa parte aqui, essa face que você vê cortada, né? Essa areazinha circular aqui, ó. Essa areazinha circular é o que a gente chama de área de secção transversal do fio. E está dizendo que tem 2 milímetros de diâmetro, significa que de lado a lado tem 2 milímetros. Da metade do ponto central à extremidade é o raio, tem 1 milímetro. Tá? Então vamos botando os valores ali. Ó. Botei aqui no lugar de ρL, botei a resistividade do alumínio, comprimento 2 metros. A fórmula é π raio ao quadrado. Bom, o π está aqui, eu deixo o πzinho como está ali, bonitinho. Você eventualmente precisa nem
botar o valor de π, né? Geralmente a gente usa 3.14, depois a gente vai usar 3.14, que é mais fácil. E o raio, então, pessoal, deu 1 milímetro, né? 10 a menos 3. Eu botei aqui 1 vezes 10 a menos 3, poderia botar apenas um 10 a menos 3, né? Que não conta nada, botei só para encher linguiça mesmo, tá? Ao quadrado. Esse quadrado vem da fórmula do raio aqui, tá? Então, no lugar de R, no lugar desse R, eu botei o valor de R aqui. E o valor de R é esse aqui, né? Então, isso aqui eu botei lá embaixo. E lembra que ao quadrado é porque tem ao quadrado da fórmula. Não esquece quadrados, não dá erro. Tá? Tá aqui a resistividade, tá aqui o meu L, né? Tá aqui o meu L. Certo? Então eu encaixei os valores certinho ali. Deixa eu só apagar essa aqui zumbada toda aqui. Então, pessoal, prosseguindo, o que eu fiz aqui? 2.82 vezes 10 a menos 8 vezes 2. Deu isso aqui. No lugar do π, eu botei o 3.14. Só para a gente chegar a um valorzinho numérico sem o símbolo do π. No lugar do π eu botei 3.14. Tem literaturas que botam até 3, mas eu acho que 3 para o π força um pouco a barra. Tem que ser um 3.14 no mínimo, tá? E de onde é que saiu esse 10 a menos 6? 10 a menos 3 ao quadrado dá 1, não se considera. 1 ao quadrado é 1, nem aparece. Mas o 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. Então agora eu vou dividir isso aqui e operar essa divisão de potência. Tá? Eu posso fazer isso aqui direto na calculadora. Então, por partes, né, eu divido esses dois aqui, depois eu divido isso aqui. Divisão de potência, né? Lembra lá como é que se faz, pessoal, tá? Acabei de fazer, mas a gente sempre reforça. Conserva a base e, né, subtraio os expoentes na menos 8 menos 6, tá? Então tenho menos 8 mais 6, eu fico na menos 2. Então essa divisão aqui vai me dar 10 na menos 2. Certo, pessoal? Toma cuidado, né? Que se a altura do campeonato a gente não pode mais se enrolar e nessas operaçõezinhas básicas aí com potência de 10. Beleza, então eu cheguei que a resistência do condutor é essa aqui, ó. Essa aqui é a resistência do meu condutor que eu utilizei, né, que eu calculei usando a segunda lei de Ohm, porque sobre esse condutor de alumínio que está curto-circuitando minha fonte, eu tenho comprimento. Eu sei que a substância que compõe o condutor é alumínio e eu sei o diâmetro do fio. Tá? Então consigo calcular sem problema nenhum a resistência deste condutor. Agora eu vou pegar esse valor e vou jogar ali. Ó. Aqui, ó, claro, está arredondado, tá? Dá 17, mais alguns números, arredondei. Faz aí para conferir. Tá? Então cheguei isso aqui. Multiplicando cruzado, I vezes isso é igual a 1, que está embaixo desse valor aqui, vezes 24. Eu quero calcular o I, eu vou conservar o I aqui, passar esse valor para o outro lado dividindo, e eu chego, né, 1336 ampere de corrente. 1336 ampere de corrente, com certeza é uma corrente que vai deixar bem quente esse fio. Bem quente, eventualmente pode até fazer ferver o eletrólito da bateria, né? Se for uma bateriazinha de chumbo ácido, vai ferver ali o eletrólito. Se for uma bateriazinha seca, vai estufar a bateria. O aquecimento vai ser muito grande, tá? Então a corrente é bastante alta aí, tá? Dependendo da bateria, né? Dependendo dos ampere-hora que fornece a bateria aí, vai causar bastante estrago. Dependendo da potência da bateria, né? Vai causar bastante estrago. E se for uma bateriazinha pequenininha, né, 24 volts, bateriazinha pequenininha, vai aquecer, pode, né, queimar a bateria aí, ela vai esquentar um pouco, de repente não pode acontecer nada muito trágico. Se for uma bateria mais robusta, né, você pega, por exemplo, uma bateria de carro, né, que tem uma potência, né, um ampere-hora aí bem mais alto, né, fornece uma densidade de corrente muito mais alta, tá? Vai fornecer aí, vai causar estrago, né? Então, observe que a corrente é alta, tá? A corrente é alta aí. E 1336 amperes é uma corrente bastante alta, uma corrente praticamente aí de um
de uma solda, né? Uma solda de eletrodo ali, uma eletrosolda, né? Tá, pessoal? Como é que se chama? Enfim, solda elétrica, né? Aquela que você tem que botar os eletrodos lá. A ordem de corrente que passa ali é alta, é por aí, tá? Então, é uma corrente bastante intensa. É uma corrente que, dependendo do circuito, vai causar estrago, vai aquecer uma fonte, né? Dependendo da fonte, também vai causar problema, tá? Então, observe que a corrente é alta. A corrente elétrica é alta porque a resistência do meu condutor é muito baixa. Se a resistência elétrica é baixa, a corrente vai ser alta, tá? Vai ser sempre elevada, né? Independente ali do meu condutor, certo? Isso também vai depender um pouco da potência, né, da minha fonte, coisa e tal, né? Então tem outros parâmetros nas jogadas aí. Mas observe o seguinte que se a resistência do meu condutor é baixa, se eu curto-circuitar uma fonte de tensão com um condutor de resistência baixa, a corrente vai ser extremamente alta. E a extensão do dano vai depender da fonte, vai depender da potência da fonte, vai depender de uma série de coisas aí, tá? Pessoal, então esse exercício é um que talvez tenha travado ali, né? É uma atividade que tenha travado você um pouco ali, pertencente ao primeiro bloco de atividades que foi solicitado, primeira e segunda lei de Ohm, tá? Acho que era mais exercício mais quirquinha que talvez, né, muita gente não tenha conseguido fazer ali. Eu já fiz aí para a gente dar uma esclarecida, né? Falar um pouquinho de novo da primeira e segunda lei de Ohm, aplicar essas duas leis num exercício só, tá? Comentar algumas curiosidades aí sobre o curto-circuito. A gente vai aprender mais aí, estamos apenas no primeiro vídeo de eletrodinâmica, vai vir muita coisa interessante aí sobre choque elétrico, instalação elétrica, consumo de energia elétrica, geração de energia elétrica, então espere e verá. Tchau pessoal, um abraço.